Atendimento. Apareceu bem aqui primeiro. Classificar, realizar atendimento, classificar a diarreia com o tempo de evolução e a topografia, escrever o exame complementar dispensável para investigação diagnóstica e orientar a conduta a paciente. Boa noite, eu sou a doutora Rafaela, vou fazer seu atendimento hoje. Qual o seu nome, sua idade, sua profissão e sua procedência? Boa noite, doutora. Eu me chamo Domitila, tenho 26 anos. Eu sou aqui mesmo, do Paraná. Eu sou solteira. Certo, tudo bem? Domitila, o que te traz aqui hoje? Como que eu posso te ajudar? Pode chamar de Domi, doutora, por favor. Domi, tá certo. Então, doutora, eu tô com uma diarreia. Certo. E quando que começou essa diarreia? Que aspecto que ela tem? Ela é mais líquida, mais pastosa? Quantas vezes no dia? Você chegou a tomar algum medicamento? Olha, doutora, já tem umas 8 semanas, viu? Uma coisa assim muito chata, bem desagradável. A característica é diarreia, doutora. Diarreia. Eu não tomei nada assim que eu me lembre. Nenhuma medicação assim específica, não. Certo. Eu continuo? Continua, Ana. Essa diarreia, ela é acompanhada de dor abdominal. Essa dor abdominal, ela melhora após evacuar? Eu sinto dor, sim, dor, sabe? Dor quando eu quero ir no banheiro, aquela dor de vontade de evacuar. E depois melhora? Não. Quantas deposições por dia você está tendo? Ah, doutora, umas 8 vezes por dia. Todos os dias. Você notou perda de peso? Já que a senhora perguntou, eu nem sabia que podia ter a ver, assim, mas eu perdi sim, até gostei, doutora. Perdi uns 7 quilos, mais ou menos. Mas eu gostei. Continua, Manu. Olá, dona Domi. Pode sentar, por favor? Ai, obrigada, doutora. Eu vou estar fazendo a continuação do seu atendimento, tá certo? Em relação a essa diarreia, eu queria saber, minha amiga já perguntou a frequência, eu gostaria de saber se ela é uma diarreia aquosa, qual a consistência, se é de conteúdo alimentar, qual a cor. Você percebeu se há presença de sangue mucopus nessa diarreia? Sangue, muco, pus, muco. Sim, doutora. Uma vez ou outra, sim. Agora, se tinha resto de comida, eu não vi, não. Nem fico olhando muito. E a consistência é mole, doutora. Diarreia. Mole. É mole, não é? Isso. E, além disso, você sentiu alguma diferença na sua pele? Você viu se você está tendo alguma dermatitezinha, alguma mudança na pele? Não. Astenia, fraqueza? Não, doutora. Só essa coisa chata mesmo. Bem Rafa, inconveniente. mais alguma pergunta? Sim, e além da diarreia, você teve náusea, teve vômito, teve febre, dor abdominal, mal-estar? A dor eu já falei, né? E a febre, olha, eu acho que eu tive, assim, não lembro. Devo ter tido uma febre, assim. Não chegou a ferir, não teve nenhum predomínio de horário? Não tem nem tempo para isso, doutora. Para ferir febre, assim, não. Tá certo. E agora me conta um pouco sobre os seus hábitos. Você come saudável? Você toma água? Você fuma? Você bebe? Como que é a Tomo, sua alimentação? tomo água, né, doutora? Claro que eu tomo água, mas eu sou vegana. Eu comia muito mal antes, não vou mentir para a senhora, mas eu sou vegana, então eu como muito bem. Ana, última pergunta. Se tivesse, não marca. Você tem alguma comorbidade, alguma doença de base, ou alguém da sua família, diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, neoplasia, algum câncer intestinal na sua família? Não consta. Você possui alergia? Não consta. Cirurgia? Nunca fiz, doutora. Todas as vacinas estão em dia? Sim. Anamnese fim, certo? Então aqui a gente teve
tem um quadro, né? Qual era a queixa, qual era o motivo de consulta mesmo, Fê? É diarreia. Diarreia, né? Então a Rafa começou a investigar a diarreia. Posso voltar para eu mesmo? Pode, Fê. A atriz aí é de milhões, né? Então, a primeira coisa, situação, a nossa atriz estava em pé, né? Pode ser que numa estação que você chega, a Ai, que pessoa... vergonha, ela com a bolsa e tudo ali, É, esperando, olhando pra minha cara. eu sei que Ah, tá assim, é coitada, né? nervosismo, e vocês nem, as duas não se ligaram de pedir para ela sentar, né? Então, apresentar, por mais, aí eu quero assim que, eu sei que, tipo, a Ana não falou o nome dela, porque ela pegou o bonde, mas é sempre já deixar medular, eu sou fulana, vou continuar seu atendimento. Sempre se identificar, né, para ter o hábito ali então, apresentar, perguntar o nome da paciente, ok, eu colhi a paciente, só a Manu que lembrou da questão do pedir para sentar, fez o acolhimento, sente, por favor, e tal, né, essa coisa tudo. Aí o tempo de sintoma, aí a questão dos sintomas, aí a dor, a duração, período, característica, intensidade, quando durou, a progressão da dor, né, isso tudo teria que falar. Aí a questão dos aspectos da diarreia, que aqui era um ponto muito importante. Porque eu precisaria definir aqui, ó, o que eu tenho que definir aonde qual é a evolução dessa diarreia, classificar quanto a evolução e a topografia, certo? Então, quais os achados aqui, por exemplo, Taulin, tá aí, ou Ana, que que eu iria buscar para eu entender que vai me influenciar a dizer se essa diarreia tem uma localização X ou Y. Então, agora que você está falando sobre isso, a gente esqueceu de perguntar, né, se tinha urgência para defecar. E sua Porque câmera, Ana, não estou lhe vendo. isso é uma característica da diarreia baixa e ela é prolongada, porque ela possui mais de 15 dias. Tá, eu não pedi a classificação ainda, tá certo? Não dá spoilers. Aí depois questionar os sintomas associados, né? Que aí, no caso aqui da diarreia, tipo, diarreia sanguinolenta, tinha muco, quantas deposições do dia a Ana solicitou, né? Semiologia da diarreia, quantas deposições, a característica dessa diarreia, tem alimento, tem restos de alimento, ou é só mais líquido, o cheiro, tem muco, pus ou sangue, que aí já me faz pensar em uma diarreia invasiva, certo? Então tem que perguntar, está relacionada com a alimentação, quando come, dá essa diarreia, ou tem uma distensão abdominal, inclusive eu sempre esqueço, essa distensão abdominal, né? Então tem que investigar esses casos. E os sintomas associados, né? Pode falar, Fernanda. A Manu E perguntou ela isso, eu anotei aqui, ó. A Manu perguntou sobre sangue, sobre muco. perguntou. Sim, eu estou só fazendo Mas se elas me perguntassem também sobre tenesmo e o volume, que aí eu ia falar que isso. era bem pouquinho e que eu tinha tenesmo, né? Que eu Era, até vi o que era já isso. exatamente. E outra coisa, isso aí é muito importante na semiologia das diarreias, perguntar tenesmo e o volume. Eu não tinha falado, não lembrava. E isso vai fazer diferença também para a gente avaliar de onde é que está vindo essa diarreia, certo? Que é uma das coisas que essa estação vai nos ensinar, né? Os fatores associados, qual era que você tinha associado, Fernanda? Ela tinha essa dor abdominal. Aham. E teve Então, febre, algo meio inespecífico, mas talvez nem fosse disso, né? aham. E aí, ó, questionar quadros prévios. Eu não sei se alguém perguntou se já tinha tido sintomas semelhantes. Não. Diante de um quadro de uma situação tão arrastada, é interessante perguntar, né? Ou se foi agudo mesmo. Pra perceber. Contactantes, né? Os Podia ter contatos, ó, perguntado. diarreia. Pode ter sido uma comida que ela comeu, sei lá, pode ser algo, um surto de, né? Todo mundo dá o. Podia ser, pensando nisso, né? Aí, Salmonela na viagem. salmonela, exatamente. Exatamente. A Rafa perguntou só se quanto tempo ela tinha diarreia, que ela falou 8 semanas. A Rafaela Sim, perguntou. não, o tempo da progressão, ok, mas a questão que está falando é sobre a questão dos quadros prévios, né, anteriores. Avaliar alergias, perguntaram, como drogas e perda, padrão alimentar, que era importante, ó, tá tendo diarreia, será que é pela comida? A gente sabe que tem alimentos que
que causam se é um paciente intolerante, vai dar diarreia. Então é importante eu frisar um pouco ali na dieta, numa paciente que chega para mim queixando-se de diarreia, é importante, né? Certo? E aí, sempre, isso aqui tem que estar medular também, né? Terminei a minha anamnese, eu vou finalizar, estou finalizando a anamnese quando eu menciono que vou solicitar o exame físico. E aí você solicita o exame físico, né? E aí quando você cita o exame físico, você está marcando para o seu examinador que você vai para o próximo passo da sua consulta. Certo? Beleza? Então agora a gente vai para o próximo passo. A Ana, você começa fazendo a solicitação do exame físico, tá? Ou a Manu. Tá bom. Manu, desculpa. Então, bora lá? Eu vou estar solicitando o seu exame físico, Domi. Você me permite? Sim, doutora. Vou estar lavando as minhas mãos, passando as minhas luvas, vou realizar na paciente exame físico geral, vou realizar quitoscopia cefalocaudal de pele e mucosas extremidades, e irei direcionar meu exame físico ao abdômen da paciente. Também irei finalizar o exame físico com toque retal. Concluído, doutora? Sim. Pode ler. Paciente emagrecida, hipocorada, uma cruz de 4, anictéria hidratada, o exame do abdômen queixo difusa, avulsação profunda de moderada intensidade, no entanto, não há sinais de irritação peritoneal. Não há outras alterações significativas ao exame. Pronto. Agora eu quero que as três, e quem quiser também, anotem, vocês vão ter 50 segundos para anotar a classificação da diarreia, a topografia dessa diarreia, e me escrever também um exame complementar que você solicitaria para dar esse diagnóstico, para te ajudar no diagnóstico. Vamos lá. 50 segundos, vai. Bom, o ideal é teria que escrever, né? Não sei se vocês estão com. Todo mundo terminou? Não. Tá. Passou o tempo. Tá. Então, deixa anotado aí, tá? Vamos para a próxima. Ana, leia. Oi. Leia aí pra gente. Tá, exames complementares. Endoscopia digestiva alta sem alterações de nota. Colonoscopia é possível notar a área hiperemiada, edemaciada e com erosões envolvendo reto e sigmoide, de forma contínua e uniforme. Tá. 30 segundos para anotar. Transcreva o diagnóstico mais provável. 30 segundos para fazer o diagnóstico, gente. Para mim, Todos anotarem. Todos anotarem o anotar, né? diagnóstico. É. Entendi. Se terminarem antes do tempo, avisa que é para eu. Terminei já. Pronto. Agora, mostra para mim, Manu. Lê aí, diarreia crônica, topografia baixa, colonoscopia, biópsia de colo e retocolite ulcerativa. Rafa, qual foi o seu? Botei crônica,
botei a topografia do intestino delgado, o exame eu não botei, e o diagnóstico retocolite ulcerativa. Certo. E Ana, cadê o seu? Afasta mais. Baixa. Não. Lê para mim. A diarreia crônica é? O que é que tem na diarreia? Não tem na diarreia? Pode ler, Ana, se quiser. Retocolite. Não tô ouvindo. Teu microfone tá desligado, Paulinha. Ô, É. merda, gente. É uma diarreia baixa, prolongada. O diagnóstico é colonoscopia com biópsia e a retocolite ulcerativa. Todos vocês concordam? Alguém quer mudar o diagnóstico? Ou todo mundo concorda com o exame? Falta só a prolongada que eu esqueci de botar aqui. Todo mundo. Alguém dos outros Pode ser participantes? laboratorial também? Não, é só um exame, amigo. Só um? Ah, então é É. isso mesmo. Eu concordo. Alguém tem. Todo mundo concorda com classificação da diarreia, a manubitubar, outra prolongada? Crônica. Acima de 14 dias. Mandou crônica, a Ana Paula colocou prolongada, foi Ana. E a Rafa colocou prolongada, foi Rafa. Crônica, aham. Eu botei Crônica. diarreia crônica, segundo a evolução, e segundo a fisiopatologia, diarreia inflamatória, por causa Não, a topografia. A topografia, eu concordo com as meninas. Certo, tá bom. Fica aí. Agora. E eu que coloquei intestino delgado e o diagnóstico é retocolite. Mas tu falou isso Que raiva, você mostrou depois o exame. Mas é por isso que tem que anotar, para não voltar mais. Né? Então, vamos lá. Então, o diagnóstico foi legal, porque eu vi isso, todo mundo colocou um diagnóstico diferente né, Fernanda? Tá muito bem. Parabéns. Agora, caso vocês pediram a colonoscopia, né? Quase fosse. Aqui já foi eu que fui aprofundando a estação, tá? Se fosse confirmado o diagnóstico de retocolite, qual seria a conduta na fase de indução? Escreva uma medicação, o tratamento medicamentoso, a droga que você selecionaria para esse caso. Como assim, indução? A conduta, tratamento. Qual o tratamento que você faz? Você deu o diagnóstico, retocolite, ela está com dor, está com diarreia. Qual o tratamento que você faria para retocolite? E a outra é qual o exame, o anticorpo que você vai buscar para confirmar o seu diagnóstico. Sorológico, tá? Feito? Bora, mostra aí para mim. Botou Eu o quê? coloquei corticoide e peanca. Bianca. Concorda, Ana Paula? Ou Emanuela? Cadê? Tô vendo. Eu coloquei inibidores da asa 5, sulfadiazina, mais corticoide prednisona. Certo. E o sorológico, você botou asca? Botei asca. Certo. E Rafa? Só botei esse anca aí na sorologia. E a medicação? Nada. Vai matar ele. Tá. É só pra gente ir lembrando. Então, assim, eu vi que a Ana e a Manu botaram sorologias diferentes. Querem tentar Alguém quer mudar? Alguém? Marília, você concorda com quem das duas?
sobre essa divergência? Acho que Bianca. Ana Mascares. Então vamos lá, gente. Então, assim, nosso caso, né? Era paciente que vinha com a diarreia crônica, uma paciente jovem, isso é importante deixar registrado, né? Vou fazer só o check de aqui, mas depois eu explico direitinho e eu já falo baseado no caso. Então, era de fato, quando eu faço uma classificação da diarreia quanto ao tempo, nosso caso é uma diarreia crônica, já era uma diarreia que estava com mais de 3 meses, se eu não me engano, era? 8 semanas. 8 8 semanas, 2 meses. Pois é, então já se configuraria aí com uma diarreia crônica, né? Isso seria a classificação dessa diarreia quanto à evolução. Em relação à topografia, né, seria uma diarreia de origem lá baixa, de origem lá no cólon, né? E o exame que a gente vai, o exame essencial, não que os outros não sejam importantes, mas o essencial aqui para fechar o diagnóstico realmente é a colonoscopia, mas lembra que quando tem sangramento, a gente também solicita uma endoscopia digestiva, né? Tem que causar tanto, geralmente começa inclusive até pela endoscopia para depois fazer a colono, certo? Mas nesse caso, como a gente estava com um quadro muito de doença inflamatória, a colono realmente, se eu tinha que escolher um, era a colono, certo? E tem que ser com biópsia, porque a coluna pode dar nome. Sempre com biópsia, né? Sempre que a gente pedir colono, sempre vai ser biópsia. E aí, você dava o diagnóstico mais provável, né? Com o que eu tinha aqui, não dava para tu fechar o diagnóstico, porque não era o objetivo da estação de fato, era só para, no caso que você ia ter que encaminhar para o gastro, para ele fechar. São diagnósticos geralmente difíceis, mas você já estava ali no caminho certo. Né? E aí, em relação às orientações da dúvida, né? Aí se perguntasse a paciente, que aí a gente acabou não fazendo essa parte, né, Fê? Aí estraguei. Mas ela ia te perguntar a seguinte pergunta, assim, ó, isso tem risco de câncer? Aí você dizer o quê, Manu? Eu ia dizer que sim. Por quê? Porque tá fazendo uma lesão crônica ali na mucosa, né? Que Qual é que tem mais risco? É o Crohn ou o retocolite? eu acho que é a retocolite. Por quê? Eu não sei explicar por quê, mas Não. porque ela, assim, eu acredito, pelo que eu já estudei, a doença de Crohn ela tem mais manifestações, né? Ela pode fazer fístula, ela pode dar alguma hiperemia, alguns sintomas mais constitucionais, pode passar a camada, né? Que ela pode fazer intramural. Mas em relação ao câncer? Então, eu acho que por isso, por conta desse padrão que ela tem de ser mais contínuo e ulcerar mesmo. Então, quem é que tem mais risco de câncer? É Crohn ou retocolite? Eu acho que é a retocolite. Ana, concorda? Eu não sei, eu fiquei na dúvida agora. Sim Eu pensava ou não? que era RCU, só que aí você falou essa questão da intramural. Doutora, Mas eu continuo como RCU. tinha mais uma dúvida, não era, Fernanda? Faz aí. Doutora, na verdade eu já sabia, né? Porque eu olhei no Google quando a senhora me pediu o exame, então eu já sabia isso aí que a senhora me falou. Aí eu também vi, doutora, que se eu fumar, pode me ajudar. Então a senhora acha que eu já deveria começar a fumar? Porque para mim não tem problema. Mas eu vi no Google, entendeu? Só que retocolite eu já sabia já. Antes da senhora me falar. E aí, doutora Rafa? O que é que você diria para sua paciente agora? Que diz que protege, né, doutora? Porque Sim, daí eu começo a fumar, não tem problema não. Já fumei na adolescência. Sim, é um fator protetor, mas aí você vai comprometer o teu pulmão. Aí você escolhe. Tipo isso. Ana, o que é que você diria, Ana? Eu acho que não é para fumar, não, porque é fator protetor. Você é doutora, você vai falar, eu acho, doutora? Oi? Você é doutora, o que é que você vai falar para sua paciente? Então, fumar é um fator, fator de risco para diversas doenças.
Então, você vai estar ajudando na sua retocolite, mas vai estar piorando em todo o resto. É melhor. Ana, Emanuela, você falaria o quê? Eu concordo com a Ana Paula. É um fator protetor, porém, algumas literaturas dizem, né? Mas também não tem 100% de comprovação e também vai estar piorando o resto. Vai estar suscetível a outras doenças. Ah, exato. Mas saber que o tabagismo ele é considerado um fator protetor para retocolite. Mas não porque ele é um fator protetor que eu vou indicar a paciente a fumar para proteger, porque ela vai trazer outros riscos que são muito piores, né, do que isso. Então não vai fumar por conta disso, certo? Protetor também para câncer de endométrio, né? Tanto de endométrio, né? É verdade. Eu tava indo pesquisar. Gente, a paciente era bem chata mesmo, viu? O personagem. A Fernanda foi boazinha, eu disse, Fernanda tem que ser o cão. Ela era muito, tipo, metida, assim. Não, eu sabia já do Google. Era bem assim mesmo, para A desequilibrar. Fernanda incorpora a paciente, a atriz. Tem que lembrar que o cigarro ele é constituído de várias substâncias. Apesar de ter substância que protege a retocolite, existem outras substâncias cancerígenas para outros tipos de órgãos, né? Exatamente. Então, só para a gente finalizar aqui, né, com um aprofundamentozinho um pouquinho desse caso, eu trouxe para a estação, mas eu já extrapolei, porque assim, é uma estação que ela pode vir numa clínica médica, pode vir numa medicina de família e comunidade, e pode vir na cirurgia, certo? Então, esse tema é um tema bom, porque ele pode vir em qualquer lugar. Então, a gente mata vários, né, e é um tema que é difícil o diagnóstico, de fato, na prática, mas no livro, assim, a gente consegue fazer mais rápido. Então, só lembrando aqui em relação à diarreia, para a gente aprender a classificação, né? Eu tenho a aguda, que é até 2 semanas ou 14 dias, depois a persistente e a crônica, que é maior igual a 4 semanas, que era no caso do nosso paciente, então era uma diarreia crônica, certo? E aí, em relação à topografia, eu tenho que avaliar as características dessa diarreia. Eu vou avaliar volume, vou avaliar frequência, o tenesmo e os achados dessas fezes. Então, quando eu penso em uma diarreia, que ela mulher diz, eu vou no banheiro, e se vocês perguntassem, ela ia falar para vocês o volume que ela estava, né, indo. Eu vou e faço bem pouquinho, direto. Era melhor que fizesse logo tudo de uma vez. Então, falar isso. Então, ela fazia muito pouco, era um pequeno, ela ia várias vezes no banheiro, mas fazia um pouquinho só de cocô, né, de diarreia. Já quando a gente pensa no alto, já vem lá de cima, então já vem descendo tudo, então é um volume maior. A frequência, quando é lá embaixo, já está bem pertinho, eu penso assim, está bem pertinho, então no instante faz para fazer ali uma evacuação, né? Então é mais a frequência elevada na baixa, porém mais reduzida na alta. E o tenesmo é um fator que a gente tem que marcar bem, certo? Que na alta eu não vou ter esse tenesmo. E na baixa eu já vou ter o tenesmo, que é a sensação de vai lá, evacuar e fica com a sensação de que não fez nada. Continua ali com aquela vontade de fazer cocô. E outro achado, que não, eu já vi isso aqui em várias estações, né? E às vezes a gente esquece de pedir a característica desse vômito. Se for da diarreia, se for uma diarreia com restos alimentares, ela está vindo lá do delgado, certo? E geralmente, se ela vinha ali, não que uma diarreia do delgado não venha com muco ou pus, pode vir, mas é mais comum a que tem sangue, muco ou pus lá no cólon, certo? Então, são características que são legais para a gente investigar na nossa anamnese, fazer essas perguntas. Tentar, quando for investigar alguma diarreia, não esquecer de perguntar o tenesmo, o achado das fezes, frequência e o volume, que é uma coisa que eu particularmente tendi a esquecer um pouquinho. Eu achei esse quadro legal para a gente não esquecer mais isso, tá? Agora vindo para o diagnóstico da paciente mesmo, né? Que era primeiro diagnóstico sindromático ali, a gente tinha uma doença inflamatória intestinal, né? Que aí é o clássico do paciente que você vai pensar, é aquele paciente jovem, porque se for um paciente mais num paciente idoso, você vai pensar mais em câncer. Chega um paciente lá, tá evacuando sangue, não sei o quê. Idoso, a primeira coisa que você vai pensar é câncer. Mas quando é
uns sintomas que como se fosse de câncer, mas no paciente jovem você tem que pensar primeiramente em doença inflamatória intestinal. E aí geralmente o pico, né, o primeiro pico que a gente chama é dos 15 aos 30 anos e vai ter um segundo pico lá depois dos 65. Mas geralmente é aqui que as questões vão estar. E aí eu vou ter essa diarreia crônica com a presença de sangue e pus, que é bem importante esse achado, né, dessas doenças inflamatórias intestinais. Vai ser aquele paciente com dor abdominal, ele vai ter perda de peso, porque o paciente sente muita dor, o paciente está diarreia, acaba ficando irritado, não come direito, enfim. Pode ter o tenesmo, pode ter uma massa abdominal palpável, especialmente no caso da retocolite, que essa característica é mais marcada. Quando ele tem lá aquela inflamação, tem estenose, tem, né, do colo, da óssea, então eu vou ter essa massa palpável. Posso ter anemia, que é um paciente que está perdendo sangue, é um paciente que está inflamado, porque quando está na atividade da doença, tem uma inflamação, o seu VHS e PCR vão estar elevados, né? E outro marcador que eu achei muito massa, certo? Só um minuto. Velho. Outro marcador que eu achei muito massa é a coprotectina fecal. Calprotectina fecal. Esse é um marcador inflamatório que está presente nas fezes. Então, se você faz um exame de fezes e tem essa calprotectina fecal, é porque está tendo um processo inflamatório ali no intestino, certo? Então, já vi questões cobrando esse marcador e eu acho legal para a gente levar para a prática também, sabe? Queria falar, velho? Sim, não sobre essa VHS e o PCR, porque às vezes sempre coloca um ou outro, só que aí o VHS ele é mais para inflamações crônicas e o PCR mais para inflamações agudas. Aí é bom saber, assim, porque às vezes, né, pode ser que seja uma aguda e o VHS venha normal, mas o PCR venha alterado, tem que saber diferenciar aguda ou crônica. E essa calprotectina, ela é mais para acompanhamento, se tá havendo melhora do tratamento. Né? Certo. E aí tem esse quadro aqui que eu achei bem legal, que fala um pouco das diferenças, né, delas duas. Então, a comparação. Em relação à localização, o ponto mais importante que eu gosto de falar, assim, e eu já vi questões cobrando sobre isso também, geralmente o Crohn, ele vai estar ilho terminal e um pouco do seco, certo? Então, geralmente, ele vai estar localizado aqui. É um paciente que vai vir para você falando que está com a dor na fossa ilíaca direita, sabe? Porque é mais ou menos ali onde fica a porção terminal do ilho com a válvula iliocecal, tá? E aí, isso é, e já a retocolite, ela é mais o lado esquerdo que o paciente vai vir com a dor, porque ela sempre começa do reto. E aí ela vai ascendendo. Então, se eu tenho uma retocolite até o sigmoide, então a retossigmoidocolite, alguma coisa assim. Quando eu tenho acima, quando ela passa da flexura esplênica, eu vou ter uma pancolite, certo? Uma retocolite pan, aí já é outro procedimento cirúrgico que faz. Então, ela sempre vai ter o reto atingido, né? É tanto que alguns exames iniciais você começa com a retossigmoidoscopia, porque você vê o reto, e aí tá ali a parte inflamatória. Aí já não, aí ele vai até o sigmoide, não tem nada no sigmoide, ou seja, nesse momento a retocolite está atingindo só o reto, eu não preciso fazer uma coluna, porque não tem mais nada lá para frente, certo? Então, eu começo com retossigmoide, tem até o sigmoide, eu não consegui achar o fim. Aí eu sigo com a colonoscopia para ver se tá até onde tá atingido, porque a retossigmoidoscopia geralmente vai ver até o sigmoide, tipo, vamos dizer que vem até aqui. Aí essa parte eu não vejo. Se a inflamação tá até aqui, pode ser que tenha para cá, então vou para colonoscopia, certo? Aí, outro achado importante na biópsia, que no Crohn eu vou ter o granuloma não caseoso, né? Granuloma não caseoso. Se for caseoso, a gente vai pensar em quê? Tuberculose. Não esquece. Já na Crohn, na retocolite, eu vou ter os abscessos de criptas, tá? E aí, outra coisa interessante, né, que é quais são as manifestações ou complicações que eu vou ter lá na enfermidade de Crohn.
né, que aí a Manu falou, né, que o Crohn, ele afeta todas as paredes da mucosa, ali da parede intestinal, então ele atinge mucosa, submucosa e vai até a serosa. É por isso, como ele atinge toda a mucosa, ele perfura ela toda e vai causar fístulas. Ele causa também, se ele atinge a mucosa, quando ele chega ele na camada muscular, ele acaba fazendo uma inflamação, digamos, na camada muscular e começa a aumentar de tamanho aquelas camadas do processo inflamatório. Então, começa a estenosar as paredes das alças intestinais, certo? E aí aquela inflamação que pode perfurar, gerar infecção, pode vir infecção ali e fazer as bactérias vêm controlar a infecção e faz um abscesso também, né? E aí são características que são importantes estar marcado, que é do Crohn. Então, por que eu palpo às vezes uma massa no Crohn? Porque às vezes essas paredes intestinais estão muito inflamadas, estão tudo echadas, estão tudo ali no ilho, ó, ilho terminal e colo, e você palpa aqui, o paciente vai sentir dor, palpação profunda, e você vai sentir essa massa endurecida de um processo inflamatório localizado, focal naquela área, tá? E aí, essas doenças, elas tendem também a ter manifestações extraintestinais. Algumas delas, a doença extraintestinal acompanha a doença intestinal e outras não acompanham. Tipo, eu tenho a doença agora e daqui a 10 anos eu vou ter o Crohn, ou vou ter a retocolite. Então, no caso do Crohn, geralmente o extraintestinal acompanha o intestinal. Então, se ele está lá com, por exemplo, o paciente está lá com dor abdominal, diarreia, não sei o quê, então, nesse momento, ele vai estar apresentando a episclerite, o eritema nodoso, essa artrite periférica. Já lá no Crohn, na retocolite, não. Por exemplo, se você dá um diagnóstico no paciente de colangite esclerosante, obrigatoriamente tem que fazer uma colonoscopia para pesquisar a retocolite ulcerativa, porque ela às vezes aparece 10 anos antes de você desenvolver a doença da retocolite, certo? Então, o pioderma gangrenoso, essas coisas mais estrambólicas, digamos assim, que são as extraintestinais da retocolite, elas não têm relação, podem ou não ter relação com a atividade da doença naquele momento. E aí isso é importante marcar, certo? Outra coisa, o ASCA, né? Viu? A Manu colocou direitinho, a Manu não, a Ana colocou ASCA, não foi, Ana? Foi. Eu botei Anca. ANCA, né? Eu coloquei Asca. Foi a Manu que colocou ASCA, pronto. Que aqui é o do Crohn, de fato, o ASCA. Esses marcadores, na prática, quase nunca se usa, é caro, não dá, a acessibilidade é baixa, então não mas para prova pode ser que venha, entende? Então é bom saber. Então aqui, o PANCA, né, é não Crohn e aqui é sim Crohn, né? Então aqui é o SC, é o de Crohn, e aqui não Crohn. Então é um marcador serológico. Mas o diagnóstico de fato a gente confirma com a endoscopia ou colonoscopia com biópsia. E aí a gente vai ter os achados na biópsia, principalmente de que, quando eu falo de granuloma não caseoso, estou falando de Crohn. E falo granuloma, granuloma abscesso de cripta, eu estou falando de retocolite, certo? E uma causa intestinal importante é a uveíte, que ela pode estar tanto no Crohn como na retocolite, certo? E aí a gente sabe que eu tenho a colonoscopia, que vê até ali a válvula ileocecal, consegue às vezes até ir a porção inicial do, do íleo, né? Do íleo ali terminal. E eu tenho uma endoscopia digestiva, que vai até ali do duodeno, mas no máximo até o ângulo de Treitz. E aí eu fiz esses 2 exames, estava suspeitando de doença inflamatória intestinal e não deu nada, tá normal. E aí, qual é o próximo exame que você vai fazer? Você descartou o retocolite, porque o colo tá tudo normal, né, digamos. Você viu que até o ângulo de Treitz não tem nada pela endoscopia digestiva. E agora, o que você vai fazer para investigar uma parte do intestino que não? Aí você pode fazer uma enterorressonância magnética ou a famosa cápsula endoscópica, certo? Para ver essa parte do intestino que a gente não consegue visualizar
na colono e nem na endoscopia. Pode ser que o Crohn esteja lá. Lembra que o Crohn, ele atinge da boca, né, até o reto, até o ânus, que é o que costuma ter fístula anal, é Crohn, né? Então, eu posso, quando não tem, aí pode ser extrapolando assim para uma pegadinha maior, né? Ah, fiz a endoscopia, colônia, não tem nada. Aí você viria para cápsula endoscópica ou para ressonância magnética, para avaliar essa parte aqui do meio, ó, que nem a ultrassom e a outra chega. Beleza? Pronto, deu o diagnóstico, tal, retocolite, isso aí todo mundo já está sabendo. Agora, como você tem que tratar? Ah, aqui eu achei interessante também a questão dos achados da colonoscopia, né? O pedra de calçamento, as úlceras aftosas, ó, parece uma aftazinha mesmo, né? Ó. Distribuição saltatória, isso é o clássico do Crohn. E a retocolite, eu vou ter uma inflamação que é contínua, né? A distribuição dela é contínua, não é saltatória. Aí eu tenho hiperemia, ó, bem vermelhão, erosões, ulcerações, tudo muito inflamado. E tem um aspecto tubular. Então, se você aquele cano de canhão, cano de canhão, no raio-x que você vê, você pede um edema baritado, faz um raio-x do abdômen, tem um sinal que é tipo um canhão, aí você pode pensar em retocolite, porque ele fica todo lisão e distendido, digamos. Ó. Agora pronto, agora como trata, né? Aí essa parte é a parte eu acho que a gente às vezes não pega, e eu acho que se vier uma estação assim, talvez peça tratamento. E muda o tratamento deles dois. Então, vou focar um pouco mais aqui na clínica, vou falar por cima, porque eu achei bem complexo um pouco, né? Mas com isso a gente vai se defender até alguns checklists que eu vi, se soubesse isso, já acertava a estação e já corria pro abraço. Aí a Manu perguntou, né? Ah, indução? Como assim indução? A Manu não, a Ana. Ana Eu. Paula, indução. Então, Ana, no tratamento da retocolite e do Crohn, eu vou ter duas fases, a fase de indução e a fase de manutenção. A fase de indução é a fase ativa, é a fase aguda, onde eu estou tendo a atividade da doença, onde a paciente vai chegar para mim, está com dor e tal, e eu vou fazer um tratamento específico para essa fase. E depois eu vou manter um tratamento para que ela não venha ter mais essa fase aguda de sintomas, certo? Então ali eu estava querendo da fase de indução. Então, para dar esse tratamento, se a gente for detalhar, a gente vai, primeira coisa é avaliar a gravidade do paciente. Se for um paciente grave ou leve ou moderado, vai ter algumas diferenças, mas eu acredito que isso já é muito específico, certo? Então vamos aqui. No caso da retocolite, no tratamento clínico, e aí para uma estação de clínica médica ou de medicina preventiva, né? A gente tem na fase do SAM, eu posso usar o 5-ASA, certo? Que é o principal. Isso aqui é o que você precisa saber, sim ou sim. O 5-ASA, que tem a mesalazina e a sulfasalazina, certo? E aí, eu tentei a mesalazina ou tentei a mesalazina pode ser via oral ou retal. Ela é uma medicação que pode ser tópica, porque ela faz ali só mucosas, no máximo submucosa, sabe? Por isso que ela não é usada no Crohn, porque o Crohn vai até serosa, né? Então, jamais eu vou usar sulfasalazina e mesalazina para Crohn, porque não vai fazer nada, porque ela é uma droga de ação superficial, tá? Então, quando é só no reto, por exemplo, você pode usar supositório retal. Sulfasalazina. Você não precisa fazer algo sistêmico para atingir todo o organismo, né? Então, quando é oral, é quando já é aquela retocolite que está atingindo, assim, está lá em cima. Mas se for mais local, geralmente tende a usar esses supositório. Mas, enfim, tem que saber que é um dos 5-ASA que você vai usar na fase de indução da retocolite, tá? Crohn é diferente. Aí você tentou, tá lá 5 dias fazendo a mesalazina e tal, não tá resolvendo, Sabe? tá Eu estou refratário. usando esse aqui, o Mesacol, 500 miligramas, é o supositório da mesalazina. Ah, top, tá vendo? Boa. Aí, se tiver refratário com a mesalazina, aí você vai usar entra com corticoide, via oral. Ou se for aquele paciente grave, muito sintomático, você vai internar e vai fazer um corticoide endovenoso, hidrocortisona, metilprednisolona, essas coisas aí. E se mesmo assim continuar refratário, aí a opção que resta para a gente é entrar com um biológico, certo? Então essa é a sequência.
eu quero saber só uma coisa, mesalazina. Tratamento da retocolite, mesalazina. Certo? Aí pronto, fiz isso aqui é a fase de indução. Vai passar, vai ter que diminuir esses sintomas. Aí depois eu não posso ficar dando a paciente corticóide pro resto da vida, né? Na fase de manutenção, ela vai tomar essa medicação para sempre, basicamente. Então, se na fase de indução eu fiz só o 5-ASA aqui resolveu, certo? Então, na fase de manutenção, eu mantenho só ele, tá? Mantenho só ele. Agora, se eu fiz a mesalazina, não resolveu, eu tive que ir pro corticoide para poder resolver, aí na fase de manutenção não posso ficar dando corticoide o resto da vida dessa paciente. Aí eu vou selecionar, ou eu faço uma tiopurina na manutenção, ou vou para um biológico, certo? Para ela ficar tomando ad eterno, tá? E depois eu tenho o Crohn. Aí o Crohn, a gente também tem a mesma situação, a fase de indução, a fase de manutenção. A fase aguda do Crohn, né, eu vou usar o corticoide via oral, e aí também depende da gravidade, né, um paciente leve, moderado, geralmente eu faço tratamento via oral ambulatorial. Agora, se já está grave, tem sinais, né, muito intensos, aí você vai internar e vai fazer endovenoso. Então, o corticoide ou o metotrexate vai entrar aqui, né, uma prednisona ou o metotrexate na fase de indução, na fase aguda. Se refratário, aí eu vou direto para o biológico. Não tem mesalazina aqui no Crohn, tá, gente? Não tem, não cai nessa. E aí, pronto. Apesar que na bula fala que trata também o Crohn, né? Mas aí lá não tava, não tá não. Então não vamos nem... Porque na bula... Teoria, né? Teoria. Às vezes na prática a gente usa off-label, e tá na bula também, né, era pra estar aqui, né? Mas aí foi uma das que mais que eu vi, assim, que marcou o professor, né, falar na aula. Não vai usar mesalazina no Crohn, justamente pelo efeito que a mesalazina, ela é superficial, e o Crohn, ele vai até serosa. Então, se a inflamação está lá na muscular, por exemplo, da mucosa, a mesalazina não vai ter efeito lá, né? Fase de manutenção. Se eu fiz só o corticoide, nessa fase aguda, e já foi suficiente para tirar ela da fase dos sintomas, eu vou suspender, quando ela passar a ficar menos sintomática, eu suspendo o corticoide e continuo ou com a tiopurina, ou com metotrexate, ou com biológico. Qual é o melhor? O biológico, é o que tem menos efeito, nesse caso aqui, certo? Ou a tiopurina. O metotrexate é o que tem mais efeito colateral. Depois, você vai... fiz o metotrexato, foi refratário, aí fez o biológico, para poder, na fase aguda, só teve sucesso de regredir os sintomas com o uso de biológico. Então, não tem, você vai ter que continuar com ele, que você já usou a bala de canhão no início, então, se voltar para o menor, não vai resolver. Então, você já faz, só mantém ele. Pode surgir a dúvida, mas se não tem o diagnóstico ainda, eu quero já tratar. Não tem como, porque o metotrexato, ele não pode ser usado associado à mesalazina. A observação, o paciente jovem que tem uma fístula ou uma estenose é grave. É um paciente que é grave, já até no estágio bem avançado aí do Crohn, né? Ó, tem estenose, então você não vai, você vai logo para o biológico, que são os anti-TNF alfa, que é um exemplo, é o infliximab. E aí, esse é o tratamento clínico, certo? Para as duas doenças, que aí se for uma estação de clínica médica, vai até aqui. Mas, se esse paciente complica, né, se esse paciente tem falha no tratamento medicamentoso, ele evolui com fístula, obstrução intestinal, abscesso, ou tem uma colite fulminante, né, que é aquela colite que tem uma inflamação com instabilidade hemodinâmica e tal, ou se essa colite fulminante evolui para o megacolo tóxico, é quando eu tenho essa instabilidade, irritação do colo, instabilidade hemodinâmica, mais um colo distendido, mais que 6 centímetros, ou seja, está na iminência de romper, aí você tem que indicar a cirurgia. Se é um câncer, né, história de câncer, você vai fazer cirurgia. Se essa doença está causando retardo do crescimento, também vai fazer cirurgia. Só uma observação em relação ao que o câncer, quem é pior, se é o retocolite ou é Crohn.
é a retocolite, que ela tem mais fator de risco, ela é mais fator de risco para o câncer de coloretal. Porque, em geral, a área afetada pela retocolite, ela é muito maior, ela vai, às vezes, atingir o colo inteiro, certo? Ao passo que o Crohn, ele atinge pequenas áreas ali. Então, é menos provável ele causar o câncer, porque ele atinge uma área aqui, uma área ali, outra aqui, certo? Já a retocolite não, ela vai ali, ó, uma grande área toda inflamada. E aí tem muitas mitoses, muito desequilíbrio aí do meio, e aí promove um maior risco de câncer, certo? E aí, a cirurgia, geralmente, vai depender do quadro do paciente. Geralmente, quando é um megacolo tóxico, tem até 72 horas para fazer a cirurgia. Geralmente, você faz essa cirurgia, deixa eu ver, até ver aqui o nome, é uma cirurgia que você faz uma colectomia total, certo? Só que você faz essa colectomia total com preservação do ânus. Que aí depois você vai vir lá com a alça ileal e faz aquela bolsa lá embaixo com o ânus, para manter a continência fecal do paciente. Porque se você tirar o ânus, o esfíncter anal, você vai ter que fazer uma colostomia definitiva, né? Porque senão vai ficar lá ele não vai ter continência fecal. Então o cocô vai vir, os excretos fecais vão vir e vai descer direto. Tem qualidade de vida, isso. Certo? Dúvida, gente? Se inspirou no meu caso, foi? Foi. Me inspirei no seu caso. Foi mesmo. Você colocou essa semana, eu ia fazer até outro. Ia fazer outro caso. Mas aí, como eu vi, aí já instigou um pouco a galera. Acho que a galera vai ficar mais empolgada de ver. Essa parte do tratamento é que eu acho que, para mim, pelo menos, é uma coisa mais nova, porque é uma coisa que a gente não focava tanto na nossa. E também não é tão cobrado em provas da primeira fase, por exemplo. E é Tratamento. muito comum e negligenciado a É. retocolite, viu? Mas deu para entender o que acharam aí do nossos casos? Eu achei ótimo. Eu sempre esquecia o nome sulfasalazina, agora que a Belle mostrou, não A vou Velha esquecer Moça, a mais. gente tem um caso real aqui. Vamos fazer um estudo de Arrasou. caso. Mas foi As mais. estatísticas dizem que de 1 a 10 pessoas podem desenvolver retocolite ulcerativa. E dessas, 20% podem desenvolver câncer, se não tratado. E, gente, o E se tratada, diagnóstico, esses 20% reduz para 10%. o diagnóstico é difícil. Tem um negócio que eu tenho dúvida. Assim, depois de 10 anos que você tem a doença inflamatória intestinal, ou Crohn, ou retocolite ulcerativa, aumenta a chance de ter câncer de cólon. Daí o rastreamento, ele muda, tipo, fica mais frequente para você fazer colonoscopia, assim, diagnóstica? Eu acredito que muda, assim, mas eu não tenho essa informação precisa para te dar. Mas se eu fosse dizer porque câncer de colo de retal, em geral, o rastreamento em cada literatura é de um jeito, né? Porque não, o Ministério recomenda, mas não faz, porque não tem como pagar a colonoscopia para todo mundo. Vai ter que fazer é por partes, né? Vai ter que tirar ali pedaço do reto, vai ter que fazer. Não, ela tá falando do rastreio, amiga. Ah, do rastreio. Aí, geralmente é paliativo, assim, tratamento, tudo. O rastreio, não sei. Eu acho que Igual a câncer coloretal, mesma coisa, mesmo segmento de câncer. faz ali talvez a cada 5 anos. O primeiro canto que pode metastatizar é o que? O pulmão, né? Por causa da. Se você achar essa dúvida aí, Ana, passa pra gente. Pois é, mas vocês lembram, né, que 10 anos de doença inflamatória intestinal já aumenta o fator de risco, e daí tem que ter uma atenção maior. Quando diminui, geralmente eles fazem a cada 3, assim, na prática, né, que eu já vi, assim, alguns segmentos, por exemplo, teve um caso de HPV no colo, pólipo, às vezes faz 3 anos anual e depois fica a cada 3 anos. Sim, Fazer, tem sabe? isso. Mas esse tô falando de prática, nunca vi isso na literatura, porque às vezes mudam, né? O médico segue
literatura X ou Y. Então, para a prova, que a gente tem que ver do Ministério da Saúde mesmo, para ver. Então, assim, o que eu sei de fato é que no rastreio de câncer coloretal, se você tem um paciente que teve um câncer da família, primeiro grau, ele teve câncer com 40, você começa a fazer 10 anos antes, né? E aí Câncer de mama também. Câncer de mama depende. Se for tia, faz? 10 anos antes também. Tipo, se a mãe Tia? teve. Oi? Tia Tia. não. Tia é rastreamento normal, a partir de 50 anos. Não ia cair na pegadinha, né? Agora que eu entendi a pergunta dela. Eu entendi agora a pergunta dela. Depois de 10 anos de diagnosticado a doença inflamatória intestinal, aí começa a rastrear de todo ano, de 1 a 2 anos, vai depender do caso, colonoscopia. Todo ano ou era cada isso. 2 anos. Era isso, porque normalmente o rastreio é a cada 10, né? Para quem não tem nada. Aham. Aí Exato. depois isso de mesmo. 10 que é diagnosticados, aí faz anualmente ou 2 anos. Vai A depender. cada 10 depois dos 50, né? 50. Mas pode fazer através do sangue oculto nas fezes. Primeiro faz o sangue oculto e depois, se tiver positivo, faz a colono. Só que uma coisa Ou puxa tiver a outra. fator de risco, já vai direto para colono. Porque às vezes não apresenta sangue nas fezes. Eu vou No caso de a retocolo. gravação, porque a gente tá já debatendo outras coisas.